Eu lembro até quando eu era criança, meu pai gostava de entrar no mar com a gente e eu não desgrudava dele. E ele gostava de ir pro fundo. E a gente sabia nadar, eu e meu irmão, né? E meu pai ia com a gente pro fundo, só que eu ficava morrendo de medo. E quando vinha onda, toda onda que vinha parecia que eu via um bicho na onda, sabe? Então, o que, que eu fazia? Sempre que vinha onda, eu fechava o olho e gritava, como se eu fosse assustar o peixe, né? Mas eu acho que não sei se funciona, mas nunca bateu nenhum peixe em mim. Mas, né, querendo ou não, a gente vai desenvolvendo esse medo, né? Nessas horas, né? Então, eu sempre tive medo. E aí, quando eu comecei a nadar águas abertas, um dos motivos foi esse, para eu superar esse medo. Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 209. Eu sou Marina Guedes e hoje converso com uma pessoa que eu acho que está lá na cidade onde eu cresci, Campinas. Samir Barel, bem-vindo ao podcast. Você está em Campinas mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo. Marina, obrigado pelo convite. Para mim é um prazer participar aqui do podcast com você. E eu estou em Campinas. Nasci em São José dos Campos, mas só os primeiros 2 anos de vida. Os outros 39 anos em Campinas. O meu é o contrário. Eu nasci na capital e fui para Campinas com 2. E aí cresci Ah, aí. beleza. Que barato! Eu estava vendo o Facebook da vida e pesquisando um pouquinho sobre a tua história. E você conhece o Felipe Borges e o Marcelo Costa também? É isso? Conheço. Opa! O Filipão, quando eu estava começando a nadar, o Filipão já era expoente aqui em Campinas, já nadador de costas. Conheço super bem. É isso mesmo. O Felipe, a gente morava na cidade universitária, né? Então frequentava a Cris Esportes em Barão. A primeira piscina que eu nadei foi lá na academia, na Cris Esportes. Que barato. E a minha irmã é muito amiga também do Marcelo, do Marcelo Costa. Eu falei, olha só que mundo minúsculo. Sim, Que barato. que legal. Isso aí. Samir, você foi uma sugestão, falar contigo foi uma sugestão de uma pessoa muito querida aqui do Maré Sonora, já passou aqui pelo canal, a Aninha Luiza, que mora lá em Floripa. Ela falou, Marina, conversa com ele, porque em dezembro rolou um podcast com a Sandra, lá de Itajaí, Sandra Coll também. Então, essa temática natação em mar aberto, ultramaratonistas aquáticos, tá crescendo aqui no canal. Estou muito feliz porque são pessoas muito queridas que sempre trazem assim sugestões. Então a Aninha falou, conversa com ele que ele é realmente inspirador, Marina. Aninha, obrigada. Queria fazer esse parênteses antes de começar. A Sandra também mandou umas perguntas. E a Ana Mesquita, lá em São Paulo, também participou, Samir. Então tem uma galera aí que tá rolando uma rede aí de ultramaratonistas aquáticos. Aí eu falei, não, que legal. Comecei a ler um pouco da sua trajetória. Uhum. Sensacional. Tô super curiosa aí para fazer umas perguntinhas para você e compartilhar Maravilha. as tuas experiências. Como é que você começou nessa atividade, Samir? Conta um pouquinho do lá atrás, assim, faz um resgate pra gente. Bom, eu comecei a nadar muito cedo. Comecei a nadar com 4 anos de idade, né? E passei por várias categorias na natação. Tive a oportunidade, treinei bastante, tive a oportunidade de nadar campeonatos grandes, já fui campeão brasileiro, fui para a seleção paulista. Mas aí, como é tradição aqui no Brasil, né? Com 17 anos a gente tem que escolher ou segue a carreira esportiva ou tem que estudar para ganhar dinheiro, né? E a minha opção foi estudar. Então, tive que parar um pouquinho a natação, com 17 para 18 anos. Continuei nadando, mas mais por lazer, por saúde. Fiz a faculdade de educação física, porque natação é o que eu queria trabalhar, isso eu já tinha na minha cabeça desde criança. Por incrível que pareça, parece que não, mas assim, eu nunca pensei em outra coisa fora a natação, sabe? Tudo que eu fazia era pensando em natação. E aí me formei em educação física, estava na academia um dia passando aula e um aluno meu falou assim, Samir, cara, você já participou de alguma prova de águas abertas? E eu na época falei que não, até porque tinha um preconceito. Quem nadava águas abertas e fazia triatlon naquela época era nadador aposentado. Então era um preconceito. Eu falei, não, nunca fiz isso, cara, nem vou fazer, né? Porque a gente tem aquele orgulho de ter sido nadador, né? Imagina.
Ele falou, não, cara, para com essa história, não tem nada a ver, é um super legal. Então, em 2006, eu fui para uma primeira prova, que foi no Guarujá, e eu amei a experiência, foi a coisa mais diferente e, e, vamos dizer assim, que virou a chave na cabeça sobre a natação, né? Porque a gente está acostumado com a piscina, que tem as raias ali separando, que você tem um ambiente controlado, e de repente eu fui para um lugar onde eu não tenho controle praticamente de nada, a não ser do meu corpo se adaptando com a condição que a natureza me oferece, né? E aí eu falei, cara, legal demais isso. Foi aí em 2006 que eu conheci as Águas Abertas, Maratona Aquática, e aí fui participando, abri minha assessoria, tenho uma assessoria, né? Na época eu abri junto com a minha esposa, hoje é uma assessoria online, a gente está com 310 alunos aí espalhados pelo Brasil, e foi assim que começou a história de Águas Abertas. Então, eu vou ter que ser obrigada a te perguntar para explicar um pouquinho o que faz um ultramaratonista aquático, né? Para galera que ainda não ouviu nenhum episódio com as nadadoras aí de mar aberto que passaram pelo Maré Sonora. Se você só puder explicar um pouquinho, Samir, a gente situa os ouvintes que estiverem na dúvida agora. Com certeza. A gente tem três termos, né? Tem águas abertas. Então, águas abertas é a metragem até 9 quilômetros, até 10 quilômetros, 9,999. Isso é águas abertas. 10 quilômetros é a maratona aquática, que inclusive tem na Olimpíada, né? Definido como maratona aquática. E acima de 15 quilômetros é a ultramaratona aquática. Então, águas abertas é abaixo de 10, maratona aquática 10 quilômetros e ultramaratona acima de 15 quilômetros em águas abertas, né? Então, mar, represa, rio e por aí vai. Samir, você escreve para o portal do Luciano Meneghello, para o Aloha? Eu escrevo todo mês. O Luciano sabe que ele passou aqui pelo Maré Sonora também. Muito legal. Ele é muito bom também, né? Muito Legal. joia. Eu fui. Porque quando eu estava pesquisando sobre você, aí eu fui direcionada pra tua página lá. Falei, olha que barato. Samir escreve então, né? Tem um monte de material teu lá. Que legal. Eu sou muito amigo do João, né? Que é o organizador do Aloha Spirit. Já fui árbitro do Aloha Spirit também. Então a gente tem essa conexão aí. E você falou então das explicações, né? Dos conceitos. Eu estava vendo que você já fez uma travessia aí de 88 quilômetros. Que né, não é pouca coisa, né? Assim, me chamou muito. Eu falei, nossa, imagina 88 quilômetros na água direto. Como é que foi essa história? Conta um pouquinho do trajeto aí que você fez. Bom, eu comecei a nadar ultramaratona em 2008. Foi a primeira que eu nadei aqui no Brasil. Foi a 14 bis, ela é uma das mais tradicionais aqui no Brasil, né? E aí eu fui gostando de fazer ultramaratona. E aí eu vi essa que fazia parte do circuito mundial na época da FINA, né, da Federação Internacional de Natação. E para eu conseguir participar, eu teria que ter uma chancela da Confederação Brasileira, da CBDA, e também uma chancela da organização da Argentina. Essa prova acontece na Argentina. Existia o circuito de ultramaratonas, né, circuito mundial de ultramaratona, e eu vi como um desafio grande para eu fazer, né, seria o grande desafio da minha vida. E aí eu resolvi me inscrever, falei assim, vamos na sorte, né? Me inscrevi, poucos brasileiros se interessavam por isso, então eu consegui essa inscrição, né? E aí eu participei dos 88 quilômetros, que saía da cidade de Hernandárias e chega na cidade do Paraná, na Argentina. São 88 quilômetros a favor da correnteza, né? Isso é importante falar, porque o pessoal pensa, nossa, 88, ele foi de Campinas a São Paulo nadando, né? Mas eu fui de Campinas a São Paulo com uma ajuda, tinha um motorzinho ali, porque a correnteza é bem forte. Então a gente nada mais ou menos a 11 km por hora, né? São porque a correnteza é 7 km por hora, de 6,5 a 7 km, e a gente nada 4 ou 4,5 km por hora. Então, no total são 11 horas, quase 11 km por hora que a gente nada. Então, é uma prova longa, metragem longa, porém de tempo não tão longo quanto a metragem parece, né? E isso é muito importante em águas abertas, né? A gente fazer essa relação. Às vezes você pensa, nossa, nadou 88, mas
Uma prova de 30 quilômetros, às vezes, é mais difícil, porque vai demorar mais, dependendo da condição que pega. Então você concluiu essa de 88 em quanto tempo? Em 9 horas e 56. Nossa, uau. É. E vem cá, eu tô vendo aí tua camiseta. É do pessoal lá da Misty Seta? Floripa. É. O Dedé, o André Nogueira, ele foi atleta meu, ainda é, ele ainda treina comigo a natação. É assim, um grande amigo, na verdade, eu brinco com ele que é até um filho, né? Ele é mais novo que eu e ele é um menino brincalhão pra caramba. E a gente é muito amigo da Miss Seta, é isso aí. Eles passaram aqui recentemente. Que legal, ele reconhecia a logomarca. Eu falei, que mundo minúsculo, que Que barato. legal, hein? Gente boa, né? Poxa, tô indo pra Floripa nos próximos dias. Quero ver se eu faço um encontro Maré Sonora com a galera lá que já participou do Não, podcast, com ouvintes também. Tomara que junte os dois. Os irmãos são uma figura, né? E fazem um trabalho então, muito bonito, cara. Muito legal. é. Aham, Super que legal. talentosos. Ah, mudei de assunto aqui, não foi mal. Desculpa aí, galera que estiver ouvindo. Vários parênteses. E aí tem uma outra prova, que é a Tríplice Canoa das Águas. Desculpa, a Tríplice Coroa das Coroa. Águas Abertas. Eu li, não entendi minha própria letra agora. Tríplice Coroa das Águas Abertas. Como é que é essa prova, Samir? Fala um pouquinho dessa tua conquista aí. São 3 desafios, né? Hoje já existem várias tríplices coroas, né? Então tem a tríplice coroa irlandesa, que são 3 provas difíceis na Irlanda. Tem a tríplice coroa sul-americana, que é o Leme Pontal aqui no Brasil, uma prova no Chile e outra na Argentina. E ela foi uma das primeiras a serem criadas, essa que eu completei, né? Se eu não me engano, foi eu e teve mais uma brasileira, há muitos anos atrás, agora me fugiu o nome, mas eu não fui o primeiro a fazer. Quem foi a primeira foi ela, eu tenho quase certeza. Eu não lembro o nome dela. Mas, enfim, essa tríplice é a volta à Ilha de Manhattan, né? Então são 45 quilômetros, a travessia do Canal da Catalina, sai da ilha de Santa Catarina e chega no litoral ali de Los Angeles, e o Canal da Mancha, Inglaterra, França. E aí eu completei essas 3, nadei a Manhattan em 2014, Canal da Mancha 2015 e Catalina 2016. Teve uma coisa que me chamou a atenção nessa sua nessas suas, eu ia falar nessas suas andanças, mas nessas suas nadadas, né? Faz mais sentido falar isso. Você comenta de uma situação com tubarão, Samir, que foi um super medo que você passou. Inclusive, você tem uma relação também do seu medo, né? Que isso te motivou também a cair para a água. Como é que é isso exatamente? Bom, eu sempre tive bastante receio assim do mar, né? Medo mesmo. Eu lembro até quando eu era criança, meu pai gostava de entrar no mar com a gente e eu não desgrudava dele. E ele gostava de ir pro fundo. E a gente sabia nadar, eu e meu irmão, né? E meu pai ia com a gente pro fundo, só que eu ficava morrendo de medo. E quando vinha onda, toda onda que vinha parecia que eu via um bicho na onda, sabe? Então, o que eu fazia? Sempre que vinha onda, eu fechava o olho e gritava, como se eu fosse assustar o peixe, né? Mas eu acho que não sei se funciona, mas nunca bateu nenhum peixe em mim. Mas, né, querendo ou não, a gente vai desenvolvendo esse medo, né? Nessas horas, né? Então, eu sempre tive medo. E aí, quando eu comecei a nadar águas abertas, um dos motivos foi esse, para eu superar esse medo. Porque quando eu entrava na água com mais gente, esse medo ele reduzia, porque eu falava assim, bom, é uma conta, né? Uma matemática. Se eu estou em 10 pessoas, se está eu e mais 9, a chance de ser atacado é 10%. Né? Então eu ficava fazendo essa continha. Se eu estou nadando um evento, então essa chance reduz para 0,5%. Né? Então, isso foi dando segurança, né? Eu fui me acostumando. Mas, não vou mentir, até hoje, tem momentos que eu entro sozinho no mar e eu tenho medo. Não é medo do peixe em si, mas aquele medo do susto, né? Não é agradável tomar susto. Então, eu fico com esse receio. E aí, no canal da Catalina, eu larguei, era 11h30 da noite, né? O barco leva até a ilha de Santa Catalina. Aí eu vou até a ilha, o barco para uns 100 metros ali da ilha.
Eu vou nadando até a ilha, fico em pé e aí eu venho nadando da ilha para o continente. E é à noite, é a noite toda nadando. E é o Oceano Pacífico, né? O Oceano Pacífico é conhecido por ter uma vida marinha abundante ali. Então, antes de ir, eu até falei com a minha esposa, falei, olha, já vamos ver um repelente de tubarão, porque eu tô com medo, né? Aí a gente pesquisou e tinha mesmo. É uma pulseira que você coloca no braço ou na perna, e aí são ondas que espantam o tubarão, né? Porque o tubarão ele tem essa sensibilidade aqui, né, na frente. Então, eu ia falar focinho, né? Mas tubarão não tem focinho, né? Mas no nariz, ali na ponta do nariz dele lá. Enfim. Então, então nós compramos essa pulseira e eu usei ela. E quando era 4 horas da manhã, eu vi um clarão branco passando embaixo de mim, assim, aí eu tirei a cabeça para fora d'água, nem consegui ficar olhando. Tirei a cabeça, comecei a gritar pro caiaqueiro, falei, tem um tubarão, uma cobra. Eu gritei, uma cobra, uma cobra. Porque eu vi 2 curvas assim, parecia uma cobra. E depois eu fiquei sabendo que, na verdade, era um tubarão mesmo que passou por trás do barco, veio na minha direção. Mas, né, todo mundo pergunta, mas você acha que ia atacar? Não sei se ia atacar ou não, mas eu tô no ambiente dele, né? Então, eu não sei se o repelente ali funcionou ou não, mas eu estou no ambiente dele. E esse clarão, se você um dia puxar vídeo ali no Oceano Pacífico, você coloca plânctons no Oceano Pacífico. Você vai ver que tem épocas do ano que fica, como é que eles chamam? Luminescência, alguma coisa assim. Bioluminescência, que fica É, um fluo, né? Um brilho, assim, né? isso. E na época que eu nadei em setembro, estava lotado disso. Então, era um clarão mesmo que eu vi por conta desses plânctons aí. Então aconteceu. Já passou um tubarão embaixo de mim. Mas você seguiu nadando, você não interrompeu a prova. Não, eu segui nadando, até porque se tivesse perigo, os observadores ali da associação, né, que nos guia ali, eles teriam parado. Mas assim, na minha cabeça eu pensei em parar. Só que na época eu tinha feito um crowdfunding, né? Então as pessoas tinham colaborado para eu poder estar lá. Foram 310 pessoas que colaboraram. E da mesma forma que passou na minha cabeça eu querer parar, passou na minha cabeça que essas 310 pessoas que me permitiram estar ali. E eu falei, bom, eu não posso voltar com a história de que eu vi um tubarão, mas que está tudo bem, né? Não faz sentido, porque tubarão é óbvio que vai ter no mar, né? Então eu preciso continuar. E o que me fez continuar foi essa motivação de outras pessoas estarem envolvidas no projeto. Um rápido recado só para lembrar que se você estiver gostando do bate-papo de hoje, já conhece o canal e quer dar uma força, não se esquece de seguir o conteúdo aqui do Maré Sonora no Spotify, no YouTube ou na plataforma que você preferir. Isso é muito importante, ajuda a crescer o canal e fazer com que mais pessoas possam ser inspiradas com histórias relacionadas ao mar, um assunto apaixonante. Uma coisa que eu acho impressionante nessa modalidade que você pratica e você também treina outras pessoas, né, Samir, é a história dos desafios, né? Porque vocês ficam muitas horas na água e tem que comer e parar. Eu queria te ouvir sobre isso, assim. Como é que é isso, essa imensa, contínua, né? Contínuo período e vocês não podem nunca tocar no barco, né, que está de apoio ou em algo de apoio. Fala um pouquinho disso, Samir, esses desafios realmente em loco que vocês são forçados a superar. Isso, quando são provas acima de 10 quilômetros, na prova de 10 quilômetros, a maratona aquática, já é obrigatório ter um ponto de hidratação. Esse ponto pode ser um ponto fixo, né? Então, tem provas que colocam no quilômetro 2,5, tem provas que colocam nos 5 quilômetros, mas tem um ponto fixo. Provas de ultramaratonas, é obrigatório ter uma embarcação do lado, ou um caiaque, ou um barco, né? É obrigatório ter uma embarcação e uma pessoa ali para fazer a segurança e também hidratar.
E a regra é, ninguém pode tocar no nadador e nem o nadador pode tocar em nada, nem no barco, nem em ninguém. Então a gente adapta uma vara, né? No meu caso, eu pego uma vara de pesca, essas varas de fibra, e eu adapto, eu coloco um copo na frente dessa vara, né? Fixada com um parafuso. E aí, quando o atleta vai se hidratar, estica essa vara, mais ou menos pode ter até 5 metros essa vara. Oficialmente, ela pode ter 5 metros, né? Então, a gente coloca ali uma vara de 3 a 4 metros e coloca a hidratação do atleta dentro desse copo. Assim, ele pega o copo, toma e continua nadando. Então, é assim que funciona a hidratação durante a prova. Normalmente, a cada meia hora. Se está muito calor, às vezes hidrata a cada 20, 25 minutos, porque desidrata mais, mas em geral a cada meia hora é o que os atletas utilizam. E aí vocês comem o quê? Por exemplo, numa travessia dessa de 88 quilômetros, como é que é a tua alimentação? Essa alimentação a gente sempre conversa com um nutricionista, né? O que é importante? Importante é o nadador ingerir ali de 60 a 80 gramas de carboidrato por hora. Então, a gente usa gel de carboidrato, a gente usa... tem gente que gosta de purê de batata, tem gente que gosta de bisnaguinha com geleia ou bisnaguinha com pasta de atum. Isso varia muito. Eu gosto muito do pêssego em calda, né? Ele não tem muito nutriente, mas o pêssego em calda é doce, então quebra um pouco aquele salgado da boca e é fácil também de mastigar e engolir. E usa as bebidas, né? Eu, por exemplo, uso líquidos, que é um eletrólito muito rico em sais. Uso maltodestrina, que tem o carboidrato também. Então a gente usa, em geral, uma suplementação ou até mesmo comida que tenha que faça uma ingestão rica de carboidrato e às vezes até de proteína, um BCAA ou uma proteína, uma barrinha de proteína. E Samir, desculpa a ignorância, mas quando você fala em natação, geralmente não tem que ter aquele tempo assim pós-comida para não sair nadando direto logo depois que você come. Como é que rola isso mesmo, assim, fisiologicamente falando? É um mito isso? Você pode sair na sequência nadando? Tocou um assunto importantíssimo, né, Marina? Porque a gente tem aquilo que nossos avós falavam, nossas mães, né? Não vai ter uma congestão, uma indigestão aí, né? Mas assim, por isso que tem uma quantidade certa, porque senão realmente tem, né? Realmente pode acontecer, porque se você ingere muito alimento, todo o seu sangue ele vai ficar ali para fazer a digestão. Então ele vai sair dos órgãos vitais e vai para a digestão. Isso é perigoso. É por isso que acontece às vezes das pessoas comerem e passarem mal. Porque todo o sangue ali vai irrigar o estômago para poder fazer a digestão, trabalhar na digestão. Então, se o atleta faz a hidratação correta, isso não vai acontecer. Porque tudo aquilo que ele está consumindo já vai ser utilizado pelo corpo. Então, o sangue ele vai continuar sendo distribuído para os membros inferiores e superiores, né? Cérebro, coração, vai estar tudo em ordem. Então, por isso que é muito importante. O pessoal pergunta para mim, Samir, o que você acha importante comer? Acho que o importante é conversar com uma nutricionista, porque cada um tem uma quantidade correta de ingestão durante uma prova, ou de alimento, né? Dependendo do que come no dia a dia, se tem algum tipo de alergia ou algum tipo de... não pode comer glúten, alguma coisa assim, né? Então, é isso. Quando você falou da alimentação, eu fiquei imaginando, então depois que você come, daí você fica flutuando um pouquinho, né? Fazendo digestão, Não, assim, não rola, né? come e já sai nadando. A tua família, Samir, é tudo nadador, né? Teus filhos, tua esposa, como é que é É, ver, a, a minha, acompanhar? a minha vida toda ela foi construída em natação. Então, eu comecei a nadar com 4 anos. Eu conheci minha esposa, ela tinha 9 anos, eu tinha 11. A gente se conheceu na época nadando, né? Só que a gente só se conheceu, na cidade a gente nem pensava, né, em ter qualquer tipo de relação. E aí me formei em educação física, ela também se formou em educação física. Em 2007 fui trabalhar numa academia aqui em Campinas e ela era estagiária minha.
Na época os dois namoravam, outras pessoas, e um ano depois os dois não estavam mais namorando e a gente começou a namorar. Começou a namorar em 2009, se casou em 2013, e hoje a gente tem 2 filhos, um com 7 anos, o outro vai fazer 5 agora, e todo mundo nada. Minha esposa era uma exímia nadadora também. Eu até falo para ela que se ela continuasse nadando, ela ia ter resultados melhores que os meus, sem dúvida. E os meus filhos nadam, mas sem pressão. Eles nadam por prazer, porque gostam, e aí o tempo vai dizer qual esporte vai fazer. O importante é estar no esporte. Você sabe que a Sandra Cola de Itajaí, ela, quando eu comentei com ela que ia conversar contigo, ela me sugeriu algumas perguntas, dentre elas a história da balneabilidade, foi a palavra certa, né? Não falei errado, não. Isso. A problemática de nadar em lugares que não são necessariamente limpos. E eu, nesse meio tempo, eu vi que você teve uma experiência, inclusive, que foi impactado pela sujeira no lugar que você estava nadando, né? Quer dizer, você tem vários desafios, mais a história da limpeza, da falta de limpeza do litoral, né? Como é que é Sim. isso, Samir? O que você pode comentar sobre essa história? Marina, a gente sempre espera que quando vai ter alguma prova, né, a prova se preocupe com essa vulnerabilidade. A gente sempre espera isso, mas nem sempre acontece. E as provas, querendo ou não, é uma motivação para o nadador, né? É uma motivação para o atleta. Então, assim, é um assunto difícil de eu comentar, porque eu gosto tanto de nadar que eu acabo nem olhando muito isso da vulnerabilidade. Tem uma prova super tradicional aqui no estado de São Paulo, que tem um trecho da prova que provavelmente não tem um nível de vulnerabilidade legal. Mas ele é tradicional, todo mundo nada, participa e acaba nadando, participando, treinando, participando disso, né? Eu acho que o principal é assim as pessoas irem criando a consciência da conservação, da preservação e do cuidado com a natureza, porque não é só nós nadadores que estamos utilizando, né? Você vê agora mesmo no fim do ano as praias no litoral aqui de São Paulo, várias praias com muita virose por conta de sujeira que o próprio ser humano tá jogando ali nas férias, sem se preocupar, né? Então, mais não, né? Junto com os atletas, acho que é uma questão de consciência mesmo do ser humano. Samir, para o pessoal conhecer mais do seu trabalho, né? Você também treina as pessoas Brasil afora. Não sei nem se fora do Brasil você faz um trabalho de orientação online. Conta um pouquinho desse seu trabalho e dá os canais aí para a galera conhecer mais. Bom, eu tenho uma assessoria online, né? Então eu prescrevo treinamentos para águas abertas, específico para águas abertas, por planilhas. A gente tem hoje 310 alunos no total. Tem alguns alunos fora do Brasil, são brasileiros que moram fora do Brasil. Então tem gente nos Estados Unidos, tem atleta na Tanzânia, tem atleta na Costa Rica, tem atleta na Espanha, Portugal. Então a gente tem alguns atletas espalhados aí pelo mundo, inclusive, né? E é um trabalho online. No meu Instagram eu tenho ali o link, ali na bio tem o link, né? A pessoa consegue entrar ali e ver os planos que tem, 3 vezes por semana ou 6 vezes por semana. Mas o mais importante, assim, do trabalho em si é que eu pego um público, foi difícil para mim no começo, porque assim, eu pensava, cara, como é que eu vou treinar natação online? Como é que eu vou conseguir chegar nisso? E aí, com os anos de experiência, eu fui vendo que técnica, por exemplo, eu não pego iniciação, tá, Marina? Iniciação eu não pego. Essa semana mesmo, eu mando um formulário pro atleta e ele falou, olha, eu nado 50 metros, não consigo nadar mais que 50 metros. Então, mandei uma mensagem para ele orientando. Falei, olha, enquanto você não nadar pelo menos 300 metros continuamente, não faz sentido começar uma assessoria online. Você precisa de um trabalho mais presencial. Uma pessoa te corrigindo, te ensinando os fundamentos da natação, né, adaptação ao meio líquido. Então eu pego pessoas que nadam acima de 1.000 metros em geral, né, fazem treinos que já nadam acima de 1.000 metros. E aí o que eu faço? Dentro da minha metodologia, eu utilizo bastante material, palmar, pé de pato, flutuador, porque querendo ou não, esses materiais ajudam numa autocorreção,
numa propriocepção, numa percepção melhor do atleta. Aí, uma vez por mês, os atletas podem enviar um vídeo para mim, aí eu faço a correção, os educativos específicos, que eu coloco na planilha, e a gente tem um sistema que tem conectividade com o Garmin, Polar e o Strava, que é onde a gente faz o controle desses treinos. O atleta treina, acabou o treino, vai direto para o nosso sistema e a gente avalia diariamente esses treinos. Olha que interessante, né? Usando tecnologia aí, aproximando, é muito, muito interessante. Não imaginava que era assim, que legal. É. E Samir, o que você tem de plano aí para próximas travessias, próximos desafios? Você pode antecipar alguma coisa? Olha, Marina, você pegou eu numa época que eu estou muito focado no trabalho, sabe? O ano passado eu fiz bastante coisa, tanto de trabalho quanto de participação em provas, né? Eu nadei o Mundial Master no começo do ano, fui para uma prova na Grécia, nadei uma outra prova como convidado no Maranhão. E para mim esses momentos são muito importantes porque eu sou um cara muito prático, Marina. Então eu gosto de participar para depois falar, ó, moçada, vai que vale a pena. Né? Então, assim, se for nadar num lugar poluído, por exemplo, eu prefiro eu ir primeiro, ver se eu vou passar mal, para depois eu falar, ó, moçada, pode ir que tá tudo bem, sabe? Com treino, inclusive, é assim, às vezes eu quero fazer algum teste em treino, eu dou uma lida lá, leio os livros, tudo, falo, ah, legal, isso aqui então vai detonar o atleta, mas deixa eu fazer primeiro. Aí eu faço, dá para fazer, vamos embora. Então, assim, para esse ano, Marina, eu estou focado em levar os atletas para participar dessas provas. Então, eu vou levar atleta para nadar lá na Grécia, nós temos um grupo de atletas que vai nadar o Ultra Swim lá na Grécia, tem um grupo de atletas que vai nadar no Maranhão, um grupo de atletas que vai fazer a travessia Mar Grande Salvador. Então, meu foco esse ano é realmente esse. Eu tenho acompanhado muitos atletas embarcados, né? Então, tem os desafios ali, Lema Pontal, desafio do Bisa na Ilha Grande. Então, é um desafio longo que o atleta se propõe a fazer, igual atravessar o Canal da Mancha, só que são travessias aqui no Brasil, e eu acompanho os atletas. Então, meu foco esse ano está nisso. Maravilha. Tem uma coisa, um espaço aqui no canal, né, que é para a galera que participa como apoiador ou apoiadora. Então, eu vou fazer mais 2 perguntas para você. Tem tempo ainda? Pode. Opa, à vontade. E então, para a galera que desejar acompanhar o episódio completo, tudo explicadinho na descrição do episódio, no site www.podcastmarasonora.com. Então, vamos lá para a parte bônus, as 2 perguntas finais. Eu gostaria de te ouvir, Samir, sobre a inspiração que te leva, a motivação que te leva a esses desafios e como, em relação aos seus filhos também, né? Como é que você convence as pessoas a fazer o que você faz? O que te faz voltar para a água e passar por essas longas horas de braçadas? Muito obrigada a você que chegou até aqui em mais um episódio do podcast Maré Sonora. E para conferir esse bate-papo completo, existem 3 caminhos. O primeiro é fazer uma contribuição pela chave Pix podcastmaresonora@gmail.com. O valor você decide. A minha recomendação é que seja a partir de R$5, mas fica a critério de você, querido ouvinte ou querida ouvinte. Qualquer contribuição vai ser muito, muito bem-vinda. Não se esquece de colocar na mensagem do Pix o seu e-mail e qual episódio quer ouvir, que eu te encaminho através do e-mail também o link e você confere o podcast completo pelo YouTube. A segunda alternativa é assinar o Maré Sonora diretamente no YouTube. Se você assina, você pode conferir esse episódio completo e todos os outros já lançados. E, finalmente, a terceira opção para participar e conferir esse bate-papo completo é assinar o Maré Sonora na plataforma Apoia-se. E assim como no YouTube, no Apoia-se você confere todos os episódios completos que foram lançados até hoje. Para conferir todos os detalhes de como apoiar, você pode também acessar o nosso site www.podcastmarasonora.com e vai lá na seção Apoie. Eu fico aqui então e a gente se vê no próximo episódio. Até lá, desejo a todos bons ventos!